Paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Augusto, professor de teologia pelo IBAD em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo. Devido à pandemia do coronavírus, nós estamos transmitindo as nossas aulas para os nossos alunos através desses vídeos que estamos fazendo e transmitindo pelo YouTube. Nós estaremos estudando teologia pastoral. Estamos já hoje na unidade 3 e queremos nessa oportunidade falar sobre o tema o pastor e a igreja, uma relação desafiadora. Por que é desafiadora essa relação? Observem bem, a igreja deseja do pastor ser pastoreada, ser amada e ter a sua atenção. Mas é interessante dizer também que o pastor, por ser um ser humano, deseja a mesma coisa do rebanho. Todo pastor deseja ter a atenção do rebanho. Todo pastor deseja ser amado pelo rebanho. Por isso essa relação desafiadora, porque em ambas as partes enxergamos que há praticamente a mesma necessidade. Então, a Bíblia Sagrada traz respaldo de como ter essa relação equilibrada e também ser próspera em todos os ambientes da igreja. Por isso, nessa oportunidade, tratando sobre esse tema, nós estaremos falando no capítulo 1 sobre a autoridade pastoral. No capítulo 2, o pastor e a administração da igreja. No capítulo 3, falaremos sobre o pastor e o rebanho, esse relacionamento tão importante. No capítulo 4, o pastor e os obreiros. Esse item talvez seja o maior desafio de relacionamento entre pastor e pessoas dentro da igreja. E no capítulo 5 falaremos sobre o pastor e o culto. Então, observemos o capítulo de número 1. Autoridade pastoral. Autoridade significa poder de executar a lei, de exigir obediência, delegar, atribuir, comandar e transmitir ordens. A autoridade pastoral pode ser definida como o poder especial que Deus concede ao pastor para que possa servi-lo como o guia espiritual, moral, intelectual do rebanho, sempre em submissão à voz do Espírito Santo e à sã doutrina da palavra de Deus. Queridos alunos, observem bem, a autoridade não é algo que nós conquistamos. A autoridade é algo que foi delegado, que foi dado por Deus ao pastor. Por isso, todos aqueles que estão sobre os cuidados de um pastor precisam entender que ele não é o que é porque ele quer e nem porque conquistou. Ele é pastor, ele está nessa função porque Deus colocou sobre ele esta autoridade espiritual. Veja que ele, tendo esta autoridade, foi a ele concedida o poder de executar a lei, de exigir obediência, delegar, atribuir, comandar e transmitir ordens. Ou seja, sobre o pastor está esta autoridade para colocar pessoas, para tirar pessoas. Está sobre ele a autoridade de trazer a ordem ao recinto. O pastor é a voz de Deus dentro da igreja. Observem também que esta autoridade pastoral pode ser definida como poder especial que Deus concede ao pastor para que possa servi-lo como guia espiritual, moral e intelectual do rebanho. Ou seja, o pastor, ele não é só exemplo espiritual, mas também deve ser moral e também intelectual. Isso daqui são características que comprovam a autoridade pastoral. Além também de dizer que ele deve ser sempre submisso à voz do Espírito Santo e à sã doutrina da palavra de Deus. Se ele não for
sensível à voz do Espírito Santo e não tiver o seu pleno conhecimento da palavra de Deus, dificilmente ele exercerá esta função de autoridade pastoral. O item 2 fala sobre a fonte da autoridade pastoral. Veja bem, a primeira fonte é Deus. Observem bem, em Efésios 1:1, é muito interessante. Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, os fiéis em Cristo Jesus. Neste versículo, Paulo mostra que era apóstolo pela vontade de Deus, evidenciando a soberania de Deus no seu chamado ministerial. Ou seja, Deus é a primeira fonte de autoridade espiritual. Se Deus não for na nossa vida, o título de pastor não serve para nada. Se Deus não for a nossa fonte primária de autoridade espiritual, o nosso ministério não terá êxito e nem sucesso. O item 2 é Jesus, a nossa fonte de autoridade espiritual. Em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo, ele diz assim, e ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Paulo, nesse versículo, ele deixa claro que Cristo é o doador dos dons ministeriais para a igreja, pois ele é o cabeça da igreja. Querido aluno, observem bem, Deus é a fonte primária de autoridade pastoral. Jesus não é menos e nem mais, mas aqui entendemos o valor da Santíssima Trindade. Jesus, ele concorda com o Pai em chamar alguns para serem pastores, para executarem também outras funções no ministério. Mas como estamos estudando teologia pastoral, observem bem que na cruz do Calvário, Jesus conquistou esta fonte de autoridade pastoral. Ou seja, ele não só enxergava Pedro, João, Tiago, ele enxergava também os pastores da atualidade. Ele enxergava os pastores do futuro. Ou seja, Jesus na cruz do Calvário, ele devolveu ao homem a autoridade pastoral para apacentar, para ensinar e também para disciplinar. Observem bem, não é para punir, mas para disciplinar. O que é disciplinar? É como você conduzir uma pessoa a andar naquele caminho que lhe foi determinado. Isto é autoridade espiritual. E Jesus, ele é a nossa fonte espiritual de autoridade pastoral. Em terceiro lugar, fala também do Espírito Santo. Observem bem que em Atos 20:28, diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então observem bem que aqui em Atos 20:28, o Espírito Santo, ele faz parte do processo de escolha da nossa vocação pastoral. E automaticamente ele sela, ele credencia, ele dá autenticidade à autoridade espiritual e pastoral sobre a vida dos homens de Deus que são chamados para esse santo ministério. Em quarto lugar, fala que a palavra de Deus também é uma fonte de autoridade pastoral. Em Josué capítulo 1, versículo 7, Deus recomenda a Josué, Josué, seja corajoso,
tenha coragem de fazer o que eu estou determinando. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus deu a seguinte instrução a Josué: Josué, ande pelo livro da lei, e dele não se desvie nem pela direita e nem pela esquerda. Deus estava dizendo: Josué, abraça a palavra, viva pela palavra, ande pela palavra, e esta fonte espiritual e ministerial de autoridade estará sobre a sua vida todos os dias. Eu acho lindo isso na vida de Josué, porque ele foi bem sucedido não só por causa da coragem, não só por causa da sua obediência, mas porque ele vivia fielmente os preceitos da palavra de Deus. Então, pastor e candidato ao pastorado que me ouve, se você quer ter sucesso na sua vida pastoral, lembre-se que a fonte espiritual de autoridade pastoral sobre a nossa vida é Deus, Jesus, o Espírito Santo e a palavra do nosso Deus. No item 3, nós iremos ver aqui alguns modelos de autoridade. Observem bem. Em primeiro lugar, temos aqui a autoridade carismática. Acontece quando as pessoas são atraídas pela santidade, testemunho, confiabilidade e heroísmo do líder. Ou seja, essa autoridade carismática está nos ensinando que o pastor, ele não deve ser aquela pessoa carrancuda, não deve ser aquela pessoa de semblante sem expressão de alegria. O pastor tem que ser carismático, ele tem que saber sorrir para o seu rebanho, ele também tem que saber agradar o seu rebanho. E acima de tudo, ele tem que conquistar as pessoas, não só pela alegria e pelo sorriso, mas pela sua santidade, testemunho, confiabilidade e heroísmo do líder. Ou seja, quando um pastor tem essas qualidades, ele automaticamente conquista o coração do povo, porque o povo olha para ele e tem desejo de viver como ele vive, de seguir o seu caminho, de seguir o seu exemplo. Isto é autoridade carismática. Em segundo lugar, fala sobre a autoridade tradicional. Veja bem, ocorre quando as pessoas obedecem ao líder, porque o mesmo recebeu a autoridade de Deus. Isso fala do pastor, da tradição e do costume, chefe da família ou da tribo. Ou seja, o que isso está querendo dizer? Esta autoridade tradicional é aquela autoridade que credencia o pastor como realmente é, como pastor. Ou seja, ele tem que ser respeitado porque ele é pastor. Ele tem que ser amado porque ele é pastor. Então, este modelo de autoridade tradicional tem que ser bem compreendido pela igreja. Você, aluno que me ouve, eu sempre disse a vocês que quem estuda teologia pastoral, além de viver um ministério próspero, certamente não dará trabalho para o seu pastor. Entenda, quando você chega na igreja, de repente nem tudo que você vê ali é do teu agrado, mas você nunca pode se esquecer que aquele homem de Deus que está ali administrando tudo foi chamado por Deus e sobre ele está uma autoridade. Ame o seu pastor não só quando ele sorria para você. Ame o seu pastor não somente quando ele te agrada. Ame o teu pastor justamente porque ele é teu pastor. Em terceiro lugar, fala sobre a autoridade legal. Essa autoridade também está sobre o pastor. Está fundamentada em leis e diretrizes objetivas. É quando a liderança trabalha dentro dos limites do cargo, sendo formal e burocrática. Ou seja, todo pastor, além da sua vida espiritual, além da sua vida familiar, ele também tem uma responsabilidade legal. Ou seja, geralmente eles pertencem
a uma convenção ou a um concílio, ou precisam obedecer qualquer regra que o ministério lhes impõe. Ou seja, isso quando acontece, o pastor tem essa autoridade legal, ele é credenciado, ele é legalizado para trabalhar em prol do ministério onde ele serve a Deus. Agora observem bem, às vezes o não do pastor não é muitas das vezes o desejo dele, mas ele tem um limite ministerial para atuar. Então, dentro daquele limite, ele sabe até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. E nós precisamos entender isso. Ministério não é só espiritual. Ministério também é formal e também é burocrático. No item 4, os desafios da autoridade pastoral. Veja bem, insubmissão, desobediência, rebelião, falta de respeito, murmuração, solidão e incompreensão. Amados alunos, esses desafios sempre estarão presentes no ministério de qualquer homem de Deus, de qualquer pastor. Observem bem, sempre haverá no rebanho. Bom seria se isso não existisse, mas sempre haverá alguém insubmisso, sempre haverá alguém desobediente, sempre haverá alguém com este desejo de rebelião, sempre haverá alguém que não dará o devido respeito ao pastor, sempre haverá alguém murmurando, sempre haverá momentos de solidão e também de incompreensão. Isso daqui é muito interessante. Observemos que a insubmissão é o ato daquelas pessoas que não gostam de se submeter à liderança pastoral. Ou seja, a insubmissão, ela leva a pessoa à desobediência. Isso daqui é uma escada que leva a pessoa a viver uma vida de derrota. Observem bem, ela é insubmissa, que automaticamente a transforma em desobediente, que a leva à rebelião e que a faz faltar com respeito com o seu líder. A partir daí, vem a murmuração. Observem bem como é triste esse cenário, mas é importante que todos tenham consciência disso. Nós, como homens de Deus, como pastores, não estamos livres dessa situação. Sempre haverá no rebanho esses tipos de desafios a serem enfrentados. Amado pastor que me ouve, que é aluno aqui do IBAD, amado aluno que é um aspirante ao ministério, você precisa se preparar para viver isso daqui. Jesus teve que enfrentar isso. Paulo teve que enfrentar isso. Grandes homens de Deus enfrentaram e enfrentam essa situação. E no final, sempre haverá momentos de solidão e de incompreensão. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo disse assim, no momento mais difícil da minha vida, ele escreve a Timóteo, ninguém me assistiu. Paulo estava dizendo, eu fiquei sozinho, eu fiquei desamparado, ninguém esteve comigo para me consolar. Mas Paulo disse assim, mas o Senhor Jesus, Ele me assistiu. Paulo se sentia confortado, porque mesmo com o abandono de alguns obreiros, discípulos dele, o Senhor Jesus estava presente no seu ministério. E isso fazia com que ele passasse esse momento de solidão de uma forma especial. Observem também que há incompreensão no ministério. Incompreensão. Às vezes, nós fazemos algo ou tomamos algumas decisões que vão gerar essa incompreensão no ministério ou com outras pessoas. Daí então, algumas pessoas dirão, eu não concordo com você, pastor, eu não concordo com a sua decisão, mas o homem de Deus, lembre-se do que eu disse lá atrás,
ele tem como fonte espiritual do seu ministério, como fonte de autoridade, Deus, Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Ou seja, se o líder, o pastor, ele estiver com a sua vida orientada por esses 4 pilares do ministério, mesmo que traga incompreensão para aqueles que estão ao seu redor, ele se mantém firme nas suas decisões, porque sabe que está baseado, que está orientado por esses 4 pilares: Deus, Jesus, o Espírito Santo e pela própria palavra. No ponto 5 do capítulo 1, vamos ver aqui os propósitos bíblicos da teologia pastoral. Por que Deus chamou pastores? Qual o objetivo de Deus chamar pastores? Qual o propósito ou os propósitos bíblicos para que o pastor seja vocacionado? Observemos então, primeiro, o primeiro propósito bíblico da teologia pastoral é apacentar. Ou seja, apacentar significa conduzir, né? Também cuidar, ser exemplo, guiar e velar, ensinar, anunciar o evangelho, impor as mãos. Isso fala para oficializar, consagrar novos obreiros, orar e ungir os enfermos, tá bom? Eu preciso fazer aqui uma observação sobre essa questão da unção. Biblicamente, dentro da doutrina dos apóstolos, que é nela que a igreja do Senhor Jesus está baseada, a unção aqui, ela é específica apenas para orações por enfermos. Observem bem, há alguns segmentos que oram e unge carro, unge chaves, unge casa, unge às vezes até obreiros a serem consagrados. Mas biblicamente, conforme diz Tiago escreve dizendo assim: olha, se houver alguém doente, chame os presbíteros da igreja para que orem e unjam o enfermo. Então observe, a oração e a unção, elas devem ser feitas apenas para os enfermos e mais nada. O restante, qualquer tipo de problema, nós oramos e repreendemos no nome de Jesus, que é a fonte de todo poder. Também os demais propósitos aqui da teologia pastoral é batizar, admoestar e disciplinar, servir, preparar, buscar, receber, combater, disciplinar e promover. Eu quero fazer uma observação sobre aqui o disciplinar. Disciplinar na igreja tem tido um sentido um pouco que distorcido. Há uma inversão de valores nessa palavra. Observem bem, disciplinar, queridos irmãos, não é punir. Disciplinar não é castigar ninguém. Disciplinar é um ato de amor que nós temos que ter com quem está fora do propósito de Deus, para trazê-los de volta ao convívio da família de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês para 2 textos na Bíblia. Primeira história bíblica é a do filho pródigo. A Bíblia diz que ele pegou a sua parte da herança e foi-se embora. A Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha, por fim teve que trabalhar apacentando porcos, desejando comer a comida dos porcos. Até que a Bíblia diz assim, que ele, caindo em si, se lembrou que na casa de seu pai até os empregados tinham tudo o que precisavam. Aquele moço decidiu então voltar para casa. E ele veio no seu coração já planejando o que ele ia dizer para o pai. E quando ele planejava, ele dizia: quando eu ver meu pai, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti.
e não sou digno de ser chamado mais de seu filho. Mas é interessante, porque lá na casa tinha um pai, aguardando o filho voltar. É claro que no coração do pai, o pai já tinha em mente dizer para ele: você errou, você não deveria ter feito aquilo. Mas o pai é pai, o pai sabe disciplinar, o pai sabe mostrar o erro, mas sabe também abraçar. E é isso que o pai do filho pródigo fez. A Bíblia diz que antes de acusá-lo, que antes de mostrar os seus erros, o pai o abraça e o beija. Isso é reconciliação. O pai não vai deixar de apontar o erro, mas o pai também não vai deixar de dar o amor que o filho necessita para que ele tenha condições de retornar à sua vida normal dentro da casa do pai. Observem bem, outro texto que me chama a atenção é o texto de quando Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden, depois que eles caíram na tentação do pecado. Observem bem, na nossa tradução bíblica, na língua portuguesa, diz que eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas no original, a Bíblia diz que eles foram tirados do jardim do Éden. Há uma diferença. Ser expulso é alguém que não serve mais para estar lá dentro. Ser expulso é alguém cujo o dono, vamos usar assim, do jardim, está dizendo assim: olha, vocês não merecem mais viver aqui. Observem bem, mas a tradução original, o dono do jardim, ele observou: se o homem ficar aqui, eles passarão a ser pecadores eternos. Eu vou tirá-los daqui, para que eles possam ter uma segunda oportunidade. E é interessante, porque o próprio Deus olhou para a serpente e disse: eles estão saindo do jardim, mas da semente da mulher nascerá um, que esmagará a tua cabeça. O homem sai do jardim em pecado, sim. O homem sai do jardim corrompido, sim. O homem sai do jardim deixando ali a maior herança que eles tinham conquistado, que era a vida eterna. E agora eles saem dali como seres mortais. Mas eles saem dali e a Bíblia diz que Adão continua buscando a presença de Deus. Tinha pecado? Tinha. Tinha errado? Tinha. Mas a Bíblia diz que eles foram reconstruindo a sua vida com Deus. E a Bíblia vai dizer que eles voltaram a ter comunhão com o Senhor. O resultado disso foi Jesus na cruz do Calvário. Era a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, quando Jesus dá o brado dizendo: Pai, está tudo consumado. Ele estava dizendo: eu estou trazendo Adão, não de volta para o jardim, mas eu estou colocando o meu jardim dentro de Adão. Louvado seja Deus. Então veja, disciplinar não é punir. Disciplinar não é jogar ninguém para fora. Disciplinar é o ato de abraçar e trazer para dentro do convívio da família de Deus aquele que estava perdido. Vamos então em frente. No ponto 6 do capítulo 1, vejamos aqui autoridade e obediência na igreja local. A autoridade e a obediência se entrelaçam, pois nenhuma igreja local sobrevive sem esses dois elementos. A igreja não é lugar para abusos de autoridade, mas também não deve ser palco para desobediência. Há aqui, queridos irmãos, um equilíbrio que precisa existir. Observem bem, como diz aqui na nossa matéria, eu, como pastor, não posso abusar da minha autoridade. Eu preciso ser uma pessoa equilibrada dentro da função que Deus me concedeu, a função pastoral. Mas também não posso permitir que ali vire um espetáculo de desobediência. O pastor, ele tem esta autoridade dada por Deus para colocar as coisas no seu devido lugar. Olha só também o que diz: a desobediência foi a porta para que o rei Saul cometesse outros pecados terríveis, como imprudência, orgulho, ciúmes, vingança e suborno.
o pastor, ele também corre o risco de ser desobediente. E quando ele é desobediente, ele traz essas consequências com ele, como a imprudência, o orgulho, o ciúme, a vingança e o suborno. Aí diz aqui, Jesus é o nosso maior exemplo de autoridade, que não deixou de ser obediente. Como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sejamos obedientes e desfrutemos desta grande autoridade pastoral que Deus deixou para nós. No ponto 7 do capítulo 1, vamos ver aqui a perda da autoridade espiritual e as suas consequências. É uma pergunta que eu deixo no ar para você. Você conhece algum líder que perdeu a sua autoridade dentro da igreja? Nós vamos estudar um pouco isso daqui e um comentário rápido que eu quero fazer de algo que pode trazer essa consequência. Vejamos bem, a autoridade pastoral é uma investidura espiritual que pode ser perdida mediante a falta de vigilância daqueles que militam o bom combate da fé. Ou seja, a falta de vigilância, o descuido, pode fazer com que um pastor perca esta autoridade espiritual. A perda da autoridade também se configura quando o obreiro perde a visão, a sensibilidade e deixa de ser fiel, deixa de ser exemplo para os crentes, deixa de ser sal e luz na sociedade, deixa de orar. Outro problema é a ausência constante na igreja local. Então observem bem, um pastor, para não perder a sua autoridade, ele precisa viver esses requisitos aqui. Ele não pode perder a sua visão na obra. Ele não pode ter assim essa visão limitada. Ele também não pode ser insensível. Pastor tem que ter sensibilidade. Pastor tem que gostar de tocar as pessoas. Pastor tem que gostar de abraçar as pessoas. Pastor tem que ser aquele ombro amigo quando um membro quer chorar. Pastor tem que ser sensível também para continuar ouvindo a voz de Deus. Ele também não pode deixar de ser fiel. Fidelidade é uma marca imprescindível no ministério pastoral. Ele também não pode deixar de ser exemplo para o rebanho. Ele também não pode deixar de ser sal e luz na sociedade. Eu quero dizer algo aqui. O pastor, ele não é só pastor quando está em cima do púlpito. O pastor, ele é pastor por onde ele passa. É assim que ele é visto. E é assim que ele é respeitado. A sociedade precisa de homens e mulheres de Deus que se identifiquem como sal da terra e luz do mundo. O outro problema aqui é a ausência constante na igreja local. Querido amigo, você que já é pastor ou que tem uma chamada pastoral, aprenda uma coisa. Se você foi chamado por Deus para pastorear uma igreja, eu não estou dizendo aqui que você não pode ser um pregador do evangelho. Eu não estou dizendo que você não pode ser um conferencista. Você pode ser tudo que Deus quiser que você seja. Agora, aprenda algo. Se você foi chamado para cuidar de um rebanho, você não pode ser ausente. Você tem que ser um pastor presente. Organize a sua agenda. Saia somente quando há possibilidade. E dedique o maior tempo do teu ministério cuidando da igreja local. Faça isso e você será bem-sucedido no teu ministério. Vamos então aí ao capítulo de número 2. O pastor e a administração da igreja. Vamos lá.
O que é administração eclesiástica? Administração, aí nós vamos ver aí o que significa. Ad, direção. Minister, subordinação. No tocante à administração eclesiástica, pode-se dizer que é o ato de planejar, organizar e direcionar a igreja local nos seus mais variados aspectos humano, espiritual e material. Observem bem, a igreja não é só espiritual, a igreja ela é também humana, ela tem a parte humana e também tem a parte espiritual, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Princípios para uma administração eficaz. A legalidade, a moralidade, a impessoalidade, razoabilidade, transparência e eficiência. Observemos que esses princípios aqui não pode faltar nenhuma administração eficaz. Tudo que a gente for fazer tem que ser de forma legal. Temos que ter moralidade para fazer as coisas. Também não podemos ter questões pessoais envolvendo a administração da igreja. E temos que ter transparência e, acima de tudo, eficiência, porque estamos cuidando de algo que não é nosso, mas que é do nosso Deus. Ponto 3 do capítulo 2. A igreja e a sua organização. A organização da igreja local tem de ser levado a sério, a fim de que a igreja venha a existir como pessoa jurídica organizada. Ou seja, a organização da igreja compreende estatuto, diretoria, aí há um modelo aí no teu livro sobre como deve ser feita a diretoria. Eu não quero me prender muito a isso, porque de um ministério para outro pode haver posicionamentos diferentes na hora de montar a diretoria, tá? Mas aí no livro há um modelo de forma legal de como pode ser feito essa diretoria. Muito bem. Ponto 4 do capítulo 2. A igreja e os departamentos. Então veja bem que a igreja, como a gente estava aprendendo aí, ela não é só humana, ela não é só espiritual, mas também é material. Então o desafio do pastor é manter a espiritualidade da igreja, cuidar da parte humana, que são as pessoas, mas prover todo o material para que a igreja seja eficiente no seu trabalho. Para isso, há os departamentos da igreja, que é uma forma de nós organizarmos tudo aquilo que vai ser feito, né? Tendo a direção certa para os fins que nós desejamos conquistar. Então veja, dentro dos departamentos da igreja, a secretaria da igreja, que é onde a gente organiza toda a parte funcional da igreja. Também o departamento financeiro, departamento pessoal, porque algumas igrejas têm vínculos trabalhistas, e o departamento pessoal é quem cuida dessa área. Também temos aqui o departamento de patrimônio e construção, departamento de educação cristã, e eu quero fazer aqui uma observação nesse ponto, departamento de educação cristã. Amados irmãos, as igrejas estão carentes de um departamento de educação cristã. Amado pastor que me ouve, você que futuramente será um pastor, anote isso nas tuas prioridades ministeriais. A igreja precisa ter um departamento de educação cristã. Esse departamento é o que vai cuidar de toda a parte de ensino da igreja, como escola bíblica dominical,
cultos de ensino e até mesmo desenvolver ensinamentos para outras faixas etárias da igreja também. Então, não se esqueça disso. O Departamento de Educação Cristã é fundamental nas nossas igrejas. Também há o Departamento de Oração e Visitação, Departamento Infantil, que cuida das crianças, Departamento de Adolescentes, Departamento de Jovens, Departamento de Homens, Departamento de Mulheres, Departamento de Assistência Social. Esse trabalho também é imprescindível na igreja, porque ele cuida dos domésticos da fé e também cuida dos necessitados que não são cristãos. Não é porque não são da nossa igreja, porque não dizimam a nossa igreja, que nós não podemos estender a nossa mão e abençoá-los, tá bom? Então, o Departamento de Assistência Social é necessário na nossa igreja. Departamento de Evangelismo e Missões, também um departamento imprescindível. Talvez aqui, talvez não, com certeza, está a maior missão da igreja que Jesus deixou. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Observem somente uma coisa: esse departamento precisa ser composto por pessoas realmente vocacionadas por Deus, pessoas chamadas por Deus, que têm esta visão e este amor por ganhar almas para o reino de Jesus. Fazendo assim com pessoas certas, com certeza haverá uma mobilização na igreja, que levará a igreja a um avivamento de salvação de almas, e o nome de Deus será glorificado. Também há o departamento de música, o departamento de arte, o departamento de comunicação e imprensa. Isso também é muito importante. Vamos lá. A conduta do pastor da igreja em relação à liderança dos departamentos. Eu quero só fazer uma observação aqui. Primeiro, o pastor, ele tem que entender que ele não é chefe. O pastor é líder. Por que eu estou fazendo esse comparativo? O chefe de uma empresa, quando ele acorda de manhã e vai trabalhar, ele faz porque há uma responsabilidade financeira. Ele ganha para administrar. Ele é pago para mandar. Ele é pago para chefiar. E independente se os funcionários concordam ou não, independente se os funcionários gostam dele ou não, independente se os funcionários que estão ali queiram trabalhar ou não, ele vai para a empresa para chefiar. Ou seja, o chefe de uma empresa, ele não tem obrigação nenhuma de que o seu funcionário goste dele. Ele não tem preocupação nenhuma se as pessoas estão de acordo com ele. O chefe manda porque ele é pago para mandar. E o subordinado obedece porque ele é pago para fazer o que o chefe manda. Já na igreja, nós temos que entender diferente. Eu aprendo isso com Jesus. Jesus, com certeza, ele dava ordens. Mas antes da ordem, Jesus ele mostrava que era líder. O que é um líder? O líder é diferente do chefe. O chefe manda porque é pago para mandar. O líder é diferente. O líder, ele conquista o coração do subordinado, para quando sair a ordem da sua boca, ele faça com alegria o que lhe foi imposto para fazer. Aprenda isso, querido aluno. Um dia você vai ser pastor, ou quem sabe já seja, e você precisa entender que a liderança, antes de mandar, precisa conquistar. Há muitos pastores que estão perdendo a sua posição, muitos pastores que estão perdendo a moral ministerial, porque mandam, mas não conquistam ninguém. Aprendam isso, tá bom? Então vamos ver aqui qual a conduta do pastor da igreja em relação à liderança dos departamentos. Como que o pastor tem que agir com os líderes que ele colocou à frente dos departamentos? Primeiro, trate os líderes com amor pastoral. A liderança tem que amar os seus liderados.
Seja exemplo de fidelidade. Seja exemplo no serviço cristão. O pastor, como líder, não só manda, mas ele também participa, ele faz, ele dá o exemplo. Seja modelo na vida dos cooperadores. Ouça a respeito das necessidades dos departamentos. É interessante porque há lideranças que só querem resultados, mas não atentam para as necessidades dos departamentos. Quando nós não atendemos às necessidades dos departamentos, com certeza eles não vão produzir o que a gente espera deles. Então a liderança precisa estar atento às suas necessidades. Também veja, não ignore os feedbacks, os retornos, informações acerca das reações das pessoas, tá bom? Reúna-se com os líderes frequentemente. Vai aqui um conselho. Um pastor, ele precisa ter um tempo para os líderes dos departamentos. Marque um café com eles, um almoço especial. Honre os líderes de departamentos como você, pastor, gostaria de ser honrado. E você vai ver o crescimento, não só nos departamentos, mas também no relacionamento do pastor com os líderes de departamentos. Veja bem, incentive mais e critique menos. Ore todos os dias pelos líderes e os departamentos da igreja. E com certeza eles serão bem-sucedidos. Agora vejamos o oposto. A conduta da liderança dos departamentos em relação ao pastor da igreja. Vamos ver então como os líderes de departamentos precisam agir com o pastor da igreja. Vejamos. Valorize e respeite o seu pastor. Deixa eu dizer algo para você, aluno. Talvez hoje você é líder de algum departamento da igreja, seja de jovem, infantil, círculo de oração, quem sabe de evangelismo e missões, enfim, escola dominical, não importa. Você é líder de um departamento. Um dia você vai ser pastor. E há na Bíblia um versículo que diz que tudo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Plante hoje um bom relacionamento com o teu pastor. Honre o teu pastor, para quando você for o pastor, os teus liderados te honrem da mesma forma. Guarde essa palavra no seu coração. Então valorize e respeite o seu pastor. Compreenda quando o pastor estiver pensativo. Olha só, compreenda quando o pastor estiver pensativo. Se preocupe com o teu pastor quando ele estiver preocupado. Não force o pastor a tomar decisões precipitadas. Vocês já observaram quando junta um grupo de pessoas querendo instigar, querendo forçar o pastor a tomar uma decisão que ele nem sabe se vai dar certo ou não? Cuidado, líderes, porque isso pode levar o seu pastor ao fracasso e automaticamente levará vocês junto com ele, tá bom? Ouça os conselhos do pastor. Não murmure do pastor, porque murmuração é pecado. Ajude nos projetos da igreja, incentivando os membros do departamento a cooperar com o pastor da igreja. Os líderes de departamentos, ele tem esta função de fazer o rebanho a seguir o pastor, a viver as expectativas do pastor. Ore todos os dias pelo seu pastor, pela igreja e pelo departamento. Se a igreja estiver passando por alguma dificuldade, não seja o primeiro a pular fora do barco. O seu apoio é fundamental. Eu acho lindo isso daqui. Tem muita gente que só é líder e que só está junto com o pastor quando tudo vai bem. Quando alguma coisa sai fora daquilo que foi programado, ele é o primeiro a pular fora. Escute uma coisa. Pedro pulou fora do barco, mas ele pulou para viver um dos maiores desafios da sua vida, que era ir ao encontro de Jesus andando, caminhando sobre as águas do mar. E ele voltou com Jesus para o barco. Aprenda, enquanto você estiver no barco, participando, estando junto com o teu pastor, seja nos momentos bons ou ruins,
haverá sucesso para o teu ministério. Observem bem, jamais afronte ou desacate o pastor da igreja, pois somos cristãos e filhos de Deus. Não transforme o departamento em panelinha, círculo fechado e secreto. Amado, observe bem, nunca faça do departamento que você lidera uma facção contra o teu pastor. Por que eu digo isso? Porque antes de Deus colocar o teu pastor como pastor da igreja, Ele comprou a igreja com o sangue de seu filho. Então qualquer coisa desse tipo que acontecer na igreja, antes de ferir o pastor da igreja, fere a consciência do nosso Deus, fere o coração do nosso Deus. Então há necessidade de dizer aqui que você, quando faz uma panelinha, como está escrito aqui, quando você forma um círculo fechado, uma facção, para lutar contra a tua liderança, lembre-se, você está lutando contra o próprio Deus. Em Romanos 13 está escrito: toda autoridade constituída foi constituída por Deus. Se você lutar contra a liderança, você luta contra o próprio Deus. Ponto 5 do capítulo 2. O pastor como administrador. Olha bem, administrando pessoas perfeccionistas, orgulhosas, frias, distantes, explosivas, dependentes, faladoras, rebeldes, indecisas, simpáticas e amorosas. O pastor vai ter que administrar pessoas assim também. Administrando finanças, dever de probidade e de prestar contas. Não cair em dívidas. Há uma responsabilidade muito grande nesta questão de administração financeira. Administrando eventos, objetivos, público, alvo, tema, data, preletor, horário, local, sonorização, divulgação, despesas financeiras. Nesse conteúdo sobre eventos, eu quero dizer assim algumas coisas que você tem que avaliar. Primeiro, é necessário a realização desse evento? Segundo, avalie se é o momento certo de realizar o evento. E em terceiro lugar, se for fazer, planeje tudo primeiro. Coloque no papel, faça um orçamento e veja se há condições de realizá-lo. Administrando projetos e construções, tenha orçamentos, veja os gastos, os custos, planta, desenho arquitetônico, legalização, junto à prefeitura, contratação de empregados e etc. Ponto 6 do tópico 2. A administração de Neemias. Primeiro, olha só como foi baseada a administração de Neemias. Oração e jejum. Segundo, unidade. Neemias não fazia nada sozinho. Ele dependia da ajuda dos outros. Aprendizagem bíblica. Iniciativa. Não espere os outros fazer. Faça primeiro. Decisão. Superação. Organização de pessoal. Amado pastor, a administração, ela é fundamental que haja organização de pessoas. Uma igreja, um departamento ou qualquer trabalho que seja realizado, que não for bem organizado a parte de pessoas, com certeza não haverá sucesso. Lembre-se disso e você crescerá com essa dica. Capítulo de número 3. O pastor e o rebanho. Princípios bíblicos do relacionamento. Pastor e ovelha. Obediência, submissão, alegria, cuidado do pastor e a entrega do pastor. Então observe que esses aqui são princípios
para o relacionamento, tanto do pastor como para as ovelhas, tá bom? Ponto 2. Elementos que destroem a harmonia entre o pastor e o rebanho. Primeiro, a desconfiança. Segundo, lobismo. É aquela famosa história do pastor que se veste de ovelha, mas é lobo, né? Também, hipocrisia mútua, indiferença e raiz de amargura. Essas coisas destroem a harmonia entre o pastor e o rebanho. Ponto 3 do capítulo 3. O aconselhamento pastoral. O conselheiro é uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo para acudir os conflitos da alma. Por isso podemos afirmar que o aconselhamento é integrante da conjuntura ministerial, porque como conselheiro o pastor pode encorajar, corrigir, redarguir e fortalecer o aconselhado. Ponto A. Evite a cura distorcida. B. Cuidado ao revelar a vida pessoal. C. Permita o aconselhamento ou aconselhando ser importante para você. Trate como filho. Trate como alguém que você ama. Evite diagnosticar precipitadamente. Ouça primeiro, para depois dar o diagnóstico. Preste atenção à história da pessoa a quem você está aconselhando. Porque às vezes, irmãos, o tema do assunto vem de um jeito, mas quando nós vamos prestando atenção na história, a gente vai ver que às vezes a pessoa que foi colocada como culpada lá atrás no tema não é culpada. E às vezes o inocente não é inocente. Então tem que observar todos os detalhes da história para que você tome a conclusão certa e fortaleça o seu aconselhamento. Ponto 4 do capítulo 3. A visitação pastoral. Cautela nas visitações pastorais. Faça visitas com a esposa ou com um obreiro da sua confiança. Nunca sozinho, sempre acompanhado da esposa, dependendo da situação de um obreiro, também com a sua esposa. Isso é muito importante. Cuidado e discrição ao visitar o sexo oposto, quando se trata de irmãs e mulheres não crentes, principalmente. Isso pode ser uma armadilha fatal na vida do obreiro. Evite conversinhas e brincadeiras durante a visitação. Uma visita, ela não pode ser muito prolongada, ela tem que ser objetiva. Por isso, irmãos, há sim, de repente, um momento de descontração, um café, algo desse gênero, mas foque naquilo pelo qual foi o motivo da sua visita, para que você tenha êxito na sua visitação, tá bom? Não se torne íntimo demais dos membros da igreja. Limites são necessários. Ame, respeite, ria junto, abrace, mas limite a sua intimidade, para que as pessoas não te vejam como alguém comum. O pastor, ele precisa ser respeitado como pastor, como uma autoridade espiritual. Não misture as coisas, não misture os momentos, para que o teu ministério não corra riscos nesse requisito. Vamos lá. Conduza a conversa com sabedoria e serenidade e seriedade. Não se esqueça que as pessoas estão diante do pastor da igreja. Lembra que eu disse? Mantenha limites para que as pessoas continuem te respeitando como pastor delas. Procure ministrar a bênção da palavra de Deus aos visitados.
toda visita que deve ser feita, a base da visita sempre deverá ser a palavra de Deus. A palavra, ela orienta. A palavra, ela consegue organizar a vida das pessoas. A palavra tem o poder de resgatar a alegria e de colocar as coisas no seu devido lugar. Nunca deixe de usar a palavra nas visitas que forem feitas por vocês. Ponto 5 do capítulo 3. A privacidade pastoral. Privacidade pastoral consiste em o pastor ter o seu espaço, direito e momento respeitados pela igreja. À medida que o pastor é uma pessoa pública, também tem a necessidade de desfrutar momentos a sós com a família. Querido pastor que me ouve, que é aluno nosso do IBAD, e os alunos aí que têm essa expectativa, esse chamado pastoral, aprendam algo. Vocês precisam, como pastores, ter o tempo de vocês. Vocês precisam ter o tempo de vocês com Deus, como já estudamos em algumas aulas anteriores. Precisam ter o tempo com a família e às vezes até um momento a sós também, de descanso, de reflexão, um momento onde vocês gostariam de relaxar. Isso daí faz bem. Pastor precisa tirar férias, ter momentos de folga com a família. Isso é muito bom. Pastores são seres humanos e também precisam ter a sua privacidade respeitada pela igreja. Eu costumo dizer que o pastor, ele precisa ter dias certos para receberem visitas na sua casa, para que a sua liberdade familiar não seja ferida e vocês realmente tenham prejudicado esses momentos tão importantes de descanso, principalmente ao lado de vossas famílias. Capítulo de número 4. Os pastores e os obreiros. O pastor como modelo de vida para os obreiros. Os obreiros têm de saber falar palavras limpas e saudáveis aos ouvintes. Esta é a responsabilidade dos obreiros. O apóstolo Paulo encorajou Timóteo a ser padrão dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. O respeito aos obreiros. Entenda que Deus te chamou para apacentar obreiros também. Fale a verdade com seus companheiros. Procure não difamar os obreiros que te perseguem. Não discuta com os obreiros, ainda que seja provocado. Seja bondoso e educado, mas nunca frouxo. Não fale mal dos outros pastores, nem afronte outros pastores. Querido pastor, querido aluno do IBAD, vocês que já são pastores ou que ainda serão, precisam entender que a parte mais importante do relacionamento com a igreja é o teu relacionamento com os obreiros que vão ladear o teu ministério. Conviva bem. Eu sei que nem a todos vocês agradarão. Sempre, às vezes, acontece de ter alguém que não concorda, alguém que vai se rebeliar contra você, alguém que vai falar mal de você, que vai te afrontar, mas seja sábio, seja equilibrado, seja prudente e Deus te abençoará. Ponto 2. O respeito aos obreiros. Conduza as reuniões de forma organizada e sob a direção do Espírito Santo. Procure orar com os obreiros. Não coloque lenha na fogueira da contenda. Tome cuidado. Lembre da data de aniversário de seus obreiros. Fazendo isso, você estará honrando os teus obreiros. Faça visita ao lar dos obreiros. Há alguns pastores, nesse tempo que vivemos,
que costuma dizer que os membros da igreja, e principalmente os obreiros, não precisam ser visitados, porque já conhecem a Bíblia, porque já são membros, e os obreiros porque eles devem visitar. Eu discordo disso. O obreiro, ele é tanto membro como os outros, e ele também é um ser humano cheio de necessidades. E sobre eles há uma carga maior, uma responsabilidade maior diante da igreja do Senhor Jesus e do próprio Jesus. Então visite os obreiros, os ajude a carregar o seu fardo, os ajude a divida com eles os anseios do ministério. E assim, fazendo assim, você irá conquistar os seus corações e vão trabalhar unidos para a glória do nosso Deus. Ponto 3 do capítulo 4. O tratamento do apóstolo Paulo com os seus obreiros. Timóteo, homem de Deus. Tito, meu verdadeiro filho. Onesíforo, recreativo. Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates. Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus. Observe que Paulo, ele tinha um cuidado para falar com os seus obreiros. Ele tinha um tratamento especial. Ele sabia honrar da forma de apresentar cada obreiro. Como ele disse a Timóteo, Timóteo é um homem de Deus. Em alguns textos ele chega a dizer que era o filho amado, o seu filho Timóteo, né? E da mesma forma com os demais obreiros. Ponto 4 do capítulo 4. A função dos obreiros auxiliares. A liderança da igreja tem o dever de treinar pessoas que integram o ministério, a fim de que não cometam erros e equívocos. Ponto 5 do capítulo 4. Pastor e obreiros, uma relação de confiança. O ministério é um serviço de alta confiança perante Deus e a igreja local. Quando o obreiro é consagrado e ordenado, o líder espera contar e confiar no seu caráter de trabalho. A confiança é uma virtude fundamental para o sucesso dos obreiros da igreja, porque a desconfiança gera medo, insegurança, fingimento, dúvida e instabilidade emocional. Então, o pastor e os obreiros devem ter uma relação de plena confiança. Capítulo 5. O pastor e o culto. Queridos irmãos, alunos do IBAD, aqui no capítulo 5, praticamente nós teremos aqui um manual de como realizar alguns cultos que acontecem na nossa igreja. O primeiro de todos eles é o culto normal, o nosso culto público. Como ele deve ser feito, como deve ser administrado. E vamos ver também alguns cultos específicos. Vamos fazer breves comentários aqui, porque vocês têm o livro, e lendo o livro vocês entenderão corretamente o que nós estamos aqui ensinando. Culto, uma abordagem conceitual. O culto no latim é culto, homenagem e oferecimento de honras a Deus. Então, o nosso culto é um momento onde nós honramos a Deus, onde nós oferecemos as nossas honras, ou seja, a nossa adoração, o nosso louvor. Teologicamente, é o ato e a atitude de adorar e glorificar a Deus em espírito e em verdade, independente das circunstâncias da vida. Você pode estar passando por momentos felizes ou por momentos difíceis e circunstâncias difíceis na sua vida. Mas quando você for oferecer o seu culto, ele tem que ser o melhor para aquele que te criou. Ponto 2. Os elementos do culto. Primeiro, hinos. Um culto sem louvores
não tem graça. Um culto sem louvor, parece que a adoração fica adormecida. Então sempre comece os seus cultos adorando a Deus com hinos e louvores inspirados pelo Senhor. Segundo, leitura bíblica. A leitura bíblica no início do culto é muito importante, porque você conduz a igreja a observar algum texto da Bíblia de uma forma específica. Cada igreja, cada ministério, há um conceito na sua liturgia. Mas eu acho muito interessante, muito válido, que esta leitura bíblica no início do culto também seja explicada. Que haja uma breve explanação daquilo que está lendo, para que as pessoas não só leiam, mas entendam o que está sendo lido. Também há necessidade de ter no culto oração. Também há contribuição financeira. Não é uma obrigação, mas a contribuição voluntária, ela faz parte do culto e também é uma forma de adorarmos a Deus. E também é indispensável a pregação bíblica. Eu preciso fazer um comentário. É muito triste saber que em alguns púlpitos no nosso Brasil e algumas igrejas há cultos que não têm a pregação da palavra do Senhor. Isso é triste, isso é lamentável. Uma igreja que não tem pregação, pode ser qualquer culto, que seja o culto na mais simples casa da cidade, mas a pregação do evangelho não pode faltar, porque a palavra muda tudo, a palavra orienta, a palavra ela traz vida e vida com abundância. Ponto 3 do capítulo 5. O ministério e a organização do culto. Organiza-se um culto primeiramente pedindo a direção de Deus, em oração. Em seguida, o pastor define quem vai dirigir o culto, quem vai cantar, quem vai fazer os anúncios, quem vai recolher as ofertas e os dízimos, e quem vai pregar. Por fim, ressaltamos que quando um líder da igreja está presente, a abertura e o fechamento do culto é de responsabilidade dele. Por quê? Isso faz com que o líder seja honrado perante a igreja. Porém, isso não é uma regra. O próprio líder pode designar que outra pessoa faça tanto a abertura como o encerramento. Aí é algo a ser conversado durante o culto e assim decidirem a melhor maneira. Vocábulos bíblicos referentes à adoração. Aqui há toda um vocábulo aqui que podem ser observados, né? Proskunei, prostrar-se em adoração. Latreia, servir a Deus sem barganhar. Liturgia, ou liturgia, servir ao público. Homologem, confessar o nome de Jesus. Doxazo, glorificar a Deus. Eucaristel, profundo agradecimento. Psalmos, cânticos de louvor. Timal, reverenciar, magnificar. Epainon, louvor, reconhecendo que Cristo fez a cruz. Eusébio, vida de volta, dedicada ao próximo e reverente a Deus. Queridos irmãos, esta foi a nossa matéria do dia de hoje. A unidade 3 do nosso livro Teologia Pastoral. Eu espero que todo o conteúdo deste ensinamento seja de grande valia para a tua vida e para o teu ministério. Deus te abençoe e até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.